Continuar dando, tem mais coisa para passar na tela? Sim. Então, essas informações que eu estou passando aqui, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um slide para mostrar que são informações que a pessoa só vai acessar depois que ela sobe nessa pirâmide dentro da maçonaria, por exemplo. Então, assim, como o professor mesmo já explicou, houve infiltração em tudo, inclusive em todas as igrejas, tá? Então não existe ordem secreta, dificilmente você vai achar uma ordem secreta, uma religião que não haja a infiltração desses seres, né? E aí, por que eu deixei ali destacado a ordem do trapezoide? Vocês vão entender por que a nota de $1, ela tem um trapézio e o ápex, ele é separado da pirâmide, né? Por que ela tem essa conjuntura? O trapézio, se vocês analisarem, vamos supor, pensa numa consciência em acessão. Ela não consegue chegar ao ápex, porque o ápex ele foi separado da pirâmide. Então a pessoa ela vai até o topo, ela acaba batendo ali no teto, né, e voltando. Então ela fica no looping. Então esse trapezoide, ele significa o quê? O aprisionamento das consciências através dessa hipnose coletiva. Então toda a população está presa dentro desse trapezoide, tá? E aí a questão do olho dentro do ápex da pirâmide é como se fosse nos tirada a oportunidade da ascensão. Tá? Então esse simbolismo, por mais que não faça sentido a nível consciente, ele conversa com o inconsciente de todos nós. E por que esse pessoal trabalha sempre com simbologia? Porque eles sabem que o nosso inconsciente entende a mensagem. Então às vezes a gente não entende a nível consciente, só que o nosso inconsciente está fazendo toda a leitura e está recebendo a mensagem. Esses são os problemas, né? Porque muitas das vezes a gente começa a ter ideia, ou a nossa cabeça está acelerada, tá a nossa milhão, e às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente até identifica algum problema na nossa vida, mas a gente não entende por que tá tão acelerado, sendo que talvez não é nenhum problema tão absurdo. Exato. Às vezes seja um pouco disso, né? Nosso inconsciente trabalhando a milhão. Eu não sei, ultimamente eu tenho sentido isso muito mais denso. Existem diversos aprisionamentos, né? Então, existe o aprisionamento político, ideológico, religioso, o aprisionamento do ego, porque a todo instante eles estão trabalhando com o nosso inconsciente para vender para o nosso ego. Então eles criam necessidades dentro da gente, necessidades das quais a gente não precisa, né? Então propagandas, filmes, músicas estão constantemente nos colocando nesse estado de hipnose, né? E por isso que a gente fica preso aqui nesse ciclo, né? Por conta deles saberem como trabalhar conosco, que somos os co-criadores de realidade. Então eles têm consciência que além de nos aprisionar, eles fazem rituais, por exemplo, coletivos em shows, em aberturas de Olimpíadas, usando do nosso inconsciente, que é co-criador de realidade também. Então eles anunciam e muitas das vezes eles inclusive fazem rituais ali, as pessoas nem percebem, estão aplaudindo, estão colaborando em termos energéticos com aquele ritual sem saber, mas o seu inconsciente sabe. É complicado, esse negócio do inconsciente, sabe? Porque assim, é o que eu falei muito isso ano passado, em alguns momentos eu volto a falar, ignorância é uma benção. Exatamente. Às vezes eu penso isso, que eu falo assim, gente, eu acessei tanta informação, às vezes dá vontade de desver. Não dá, tipo, não, às vezes não dá vontade, às vezes você não chega no ponto que você começa a meio que dar uma pifada, aí você vira e fala, porra, pra que isso? Sim. Tipo, eu tava falando antes, eu queria ser burro. Às vezes a pessoa sabe, burro, mais satisfeita. Porque, cara, você... Só que ela tá presa, né, na hipnose. Mas muitas das vezes você tá preso na hipnose e te faz mais feliz do que você tá tentando sair. Sim, só que pra gente sair desse estado, a gente precisa não só mas que o coletivo acorde da hipnose. E quando o coletivo acordar da hipnose, aí teremos um novo planeta Terra. Mas aí que tá, esse coletivo vai acordar da hipnose quando? Esse coletivo é muito grande. Esse coletivo é muito absurdo. Esse coletivo, muitas das vezes, quer dizer, a grande maioria das vezes, despreza tudo que a gente está comentando. Sim. Só que assim, houve uma mudança de estratégia, né? Porque na época do governo Eisenhower, houve uma tentativa dos governos extraterrestres de entrar em um acordo com o planeta Terra. E uma dos pedidos feitos, né, pelos seres da Federação de Planetas era que houvesse o desarmamento nuclear, o que não foi acatado. Quando eles perceberam que não tinha conversa com os governos da Terra, o que eles fizeram? Eles mudaram a agenda.
começaram a contatar pessoas no planeta inteiro. Então hoje o planeta Terra está repleto de contatados. Tem alguns esquizofrênicos? Tem. No meio a gente vai ter algum pessoal que está viajando na maionese que não é um contatado. Mas a gente tem muito contatado de verdade. E cada contatado impacta X percentual da população. E é isso que está fazendo a diferença. Então, assim, por isso que você vê hoje cada vez mais as pessoas se interessarem por esse tipo de assunto. Então, isso mudou muito, né? Então, assim, eu aqui nesse podcast, eu tenho o grupo que eu impacto, os meus seguidores lá no Instagram, tenho os meus alunos. O professor tem os seguidores dele, os alunos deles. Então, querendo ou não, isso a nível global faz toda a diferença. Então, essa é a verdadeira agenda, porque eles não mexem com o nosso livre-arbítrio. Eles não podem vir simplesmente aqui e falar assim, vamos acabar com tudo isso. Porque eles vão chegar aqui e aí esses seres falam o seguinte, olha, mas a gente avisa. A gente está sempre avisando, a gente avisa nos Simpsons o que a gente vai fazer. O pessoal perguntou aqui até sobre os Simpsons. Exato. Tem alguma coisa a ver? É deliberado. Eles avisam através dos Simpsons. Mas como é que pode uma coisa dessa? Pra que avisar? É a questão, que nem eu falei, o nosso universo, ele é uma consciência viva e que não permite, que ela favorece o bem. Então, o bem sempre prevalece. Então, para burlar esse favorecimento ao bem, então eles sabem que o quê? Que você só consegue prosperar no mal a menos que o outro saiba que você está fazendo mal. Tipo assim, olha, eu vou te prejudicar. Eu avisei pro Felipe que eu ia prejudicar ele. Então o universo fala, ok, houve uma comunicação, então meio que... Mas como é que chega esse aviso? Porque assim, eu vou falar, muitas das vezes a gente só toma na tarraqueta e não vejo aviso nenhum. Só vejo chegar, blum, 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 blum. Mas eles estão avisando constantemente. Na capa da The Economist, eles avisaram todo o relógio dos 12 meses do que vai acontecer aqui no planeta Terra. Aquele que eu te passei? Sim, exato. Então tá tudo lá.